Olá, boa noite. Você participa das assembleias do condomínio e às vezes até contribui secretariando ou sendo presidente da assembleia? Está na hora de começar a fazer essas coisas, se envolver mais. Então vamos compreender o que deve constar da ata do condomínio e também qual a melhor forma de redigi-la, o horário, como a gente deve fazer isso, qual que é o melhor procedimento e por quê. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, e aqui eu venho tratando sobre detalhes, minúcias mesmo, de assuntos condominiais, coisas que nem sempre a gente encontra informação. Então vamos seguir para compreender. Então, obrigatoriamente deve constar da ata os dados do condomínio, o nome do edifício, o endereço, local, data e hora do início da assembleia, tipo na sala de reuniões, a data e o horário. Pode ser que ela se inicie no horário de primeira convocação, que consta do edital, ou na segunda convocação, ou ainda posteriormente. E se iniciar posteriormente, deve ser registrado o horário de início. E quando é que a Assembleia se inicia realmente? Não é quando as pessoas estão chegando, é quando é eleito o presidente. E quando ocorre a eleição do presidente, significa que a Assembleia foi instaurada. A partir desse momento, ela é um ato formal do condomínio. É um ato formal e a gente deve entender também que o ambiente da Assembleia ele é considerado público. O resultado dali vai ser registrado em cartório e tudo que está em cartório é um documento público, que no caso nosso é a ata da Assembleia. Não é necessário realmente ser registrado, mas assim, isso é uma opinião minha, é importantíssimo que seja sempre registrada para evitar, inclusive, modificações. Bom, eu anotei aqui que a Assembleia se inicia com a eleição do presidente e termina quando ele encerra a Assembleia. Não existe isso de estarem discutindo e o presidente apenas fecha lá o livro e acabou. Não. Ele tem que dizer que está finalizada a Assembleia e a secretária, inclusive, anota a hora. Não é obrigatório, mas é importante na ata. E o que consta da. O restante que consta da ata? Deve constar qual a forma da eleição do presidente e da mesa, do presidente da mesa e o secretário. O presidente pode ser eleito e ele pode convidar alguém, mas pode-se também eleger entre os presentes alguém ou alguém se oferecer para secretariar, por que não? Só não pode se oferecer para presidir. A presidência é por eleição. Uma coisa, é possível que o síndico presida a Assembleia? Sim, não há nenhum impedimento para isso. Só que a ata deve ser fiel, sempre. Deve-se anotar documentos que sejam cancelados e as razões, e somente citando o número da unidade se isto acontecer. E quais os documentos podem ser cancelados na Assembleia? Por exemplo, documentos de procuração, que contenham rasuras, irregularidades, ou que tenham sido dados por pessoas que não são os proprietários. Esses casos são anulados. A pessoa já assinou, aí ela assina a presença e anula-se, porque ela estava lá e anula-se e faz-se constar da ata a razão. Também, se tiver condômino inadimplente, quando houver a conferência da lista, que deve ser no início, tá? As pessoas já chegam, vão assinando, faz-se a conferência e depois que elege o presidente, confere-se os documentos, anotam-se as anulações, inclusive dos inadimplentes, fazendo constar apenas que a unidade número tal não será considerado voto por inadimplência. Só isso. Não precisa constar o nome de ninguém.
Um resumo descritivo das ocorrências e decisões, de acordo e na ordem das pautas de convocação que constam do edital convocatório. Então, o presidente ele vai chamando os assuntos, vão discutindo, o secretário vai anotando. Se tiver alguma discussão, ofensa, tem que registrar na ata. Eu já escutei caso de... Escutei não, já presenciei caso de membro do Conselho Fiscal gritar e acuar outra pessoa na Assembleia. Mas como fazia parte do conluio entre síndico, empresa administradora e mais um grupo de pessoas, eles disseram que não iam anotar nada. Quem secretariou a Assembleia fez as anotações, quem presidiu participava desse conluio, negou-se a assinar a ata, negou-se a aceitar a ata com todas as ocorrências, e aí a empresa administradora, juntamente com o síndico, soltaram um papelzinho que distribuíram na portaria, que não foi possível distribuir a ata, porque o presidente não aceitou o que o secretário colocou na ata, porque ele citou todas as ocorrências e que isso poderia gerar processos contra o condomínio. Na verdade, não, né? Mas as pessoas aceitaram e nunca foi registrada essa ata. Essa ata nunca foi distribuída. Nas deliberações, deverá constar a informação numérica representada pelas frações ideais votantes, a favor ou contra um assunto. Não pode apenas constar pela maioria, pela minoria, como eu já falei num outro vídeo aqui. No caso da pauta exigir um quórum qualificado, que está escrito na convenção ou no Código Civil, dependendo do tipo de obra, por exemplo, este deverá estar claramente aposto na ata e se foi ou não alcançado. É muito importante que conste essa informação. Se tiver no edital de convocação, ou mesmo se ocorrerem outras discussões fora da pauta, elas devem constar de forma breve, servindo, dependendo dos condôminos, de sugestão para as próximas assembleias. Aqui o síndico deverá acatar. Se for sugerido, o síndico acata e na próxima assembleia ele vai incluir essa pauta. Por quê? Porque se o assunto não estiver na pauta da assembleia que está acontecendo, ele não pode ser votado. E se for votado, ele é um ato anulável. Então, houve ali uma breve discussão ou maior discussão, tem que se marcar uma outra assembleia, incluindo aquela pauta, para que ela seja votada. Ou seja, toda pauta é votada, o que está fora da pauta não é votado. Ao final da assinatura dos presentes, né, que pode ser em folha à parte, que será depois juntada à ata, e a data, o horário de encerramento da Assembleia e as assinaturas do presidente e de quem secretariou. Agora, o mais importante em tudo isso é que o presidente já solicite ao secretário que já vá redigindo a ata no decorrer da Assembleia. Ao final da Assembleia, a ata está pronta, a secretária ou o presidente lê a ata. Se tiver alguma coisa em discordância ou se faltou citar alguma coisa, os presidentes já indicam e o presidente e a secretária assinam, riscam. Se for uma folha de presenças que tenha todos os nomes dos condôminos e os apartamentos, riscam-se os espaços em branco. E aí está pronta a ata, junta-se com a lista de assinaturas, entrega-se ao síndico para que ele efetue o registro e a distribuição num prazo de até 8 dias, respeitando a Lei 4591 de 1964, que é a conhecida Lei dos Condomínios, porque o Código Civil não trouxe informação sobre isso, mas lá falava sobre 8 dias e respeita-se esse prazo. Isso é o que passou a ser comum nesse mercado condominial. Esse era o meu recado de hoje. Espero que tenham gostado, que seja útil e que você passe a colaborar com as assembleias do condomínio, secretariando ou presidindo.
E se gostou, deixe o seu like. Obrigada. Tchau, até o próximo vídeo.